Muito bem. Vamos lá, queridos. Eu quero repartir uma palavra com você, que é um tema que eu já compartilhei em outros dias de batismo, né? Que é mergulhando em Cristo. É uma temática que toca no meu coração, fascina meu coração, como a vida cristã é uma identificação com Jesus. Jesus se identificou conosco na nossa humanidade e agora nós temos a chance, diante da mensagem do Evangelho, de nos identificarmos com Ele. Jesus se identificou comigo na minha miséria, para que eu pudesse me identificar com Ele na sua riqueza. Ele se identificou comigo no meu pecado. Ele não cometeu pecado. Ele se fez um comigo e assumiu sobre si o custo do meu pecado. Então ele se identificou comigo no meu pecado, na minha iniquidade, para que eu pudesse me identificar com Ele no seu perdão, na sua santidade, na sua salvação. Ele próprio é a salvação. Que milagre é esse? Que maravilha é essa? Que amor é esse? Ele nos oferece, a gente oferece para Ele doença, problema, angústia, pecado, iniquidade, sofrimentos, infidelidade. A gente oferece essas coisas que a gente entrega para Jesus. Aí Ele nos entrega o quê? Perdão, Ele nos entrega a vida, Ele nos dá um nome, Ele nos dá salvação, Ele nos dá herança, Ele nos dá amor, Ele nos dá esperança, Ele nos dá vida, Ele nos dá libertação. Que troca é essa? Que amor é esse que nós recebemos e continuamos recebendo da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo? Tudo isso porque mergulhamos nele, porque Ele primeiro mergulhou em nós, mergulhou na nossa humanidade, para que eu tivesse, diante da mensagem do Evangelho, a chance de mergulhar nele e me identificar com Jesus. O batismo nada mais é do que um simbolismo da identificação que nós temos com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É a identificação, tudo na vida cristã é a identificação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o batismo significa mergulho. E eu quero então percorrer algumas temáticas aqui, falando sobre alguns pontos falando sobre essa temática de mergulhando em Cristo. A palavra batismo significa literalmente mergulho. A primeira coisa que eu destaco então, todos nós pecamos, são verdades relacionadas à salvação, ok? Todos pecamos e fomos separados de Deus. É uma verdade que todos nós nascemos nela, sem exceção. Os textos de Isaías 59 dizem o seguinte, eu quero ler 1, 2 e 3, diz assim: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Isaías capítulo 59, versos de 1 a 3. É a condição de todos nós. Quer a gente negue isso ou não, não importa, é a verdade de cada um de nós. Nós nascemos com a herança do pecado, herdamos a iniquidade dos nossos pais e antes dos nossos pais herdamos toda a iniquidade da raça humana desde Adão, de Adão até nós. Nós herdamos tudo isso e é assim que nós nascemos. Nós nascemos separados de Deus, carentes de Deus e precisando nos reconciliar com Deus, mas nós não conseguimos fazer isso sozinho. Então Deus fez algo tremendo para nos alcançar e para nos ter de volta. Mas vamos falar da segunda verdade aqui, relacionada à salvação, que é o seguinte: nós fomos separados de Deus pelo pecado e nos tornamos escravos do pecado. Não é apenas uma condição, a gente está longe de Deus, não. Nós nos tornamos escravos do pecado. Essa é uma condição terrível. E Efésios capítulo 2, de 1 a 3 diz assim: antigamente,
por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. É a condição de cada pessoa. Não dá para amenizar essa verdade. Não dá para deixar ela mais agradável. Não dá para deixar ela mais bonita. Não dá para deixar ela mais palatável. Não dá para falar isso de um jeito que não seja dramático. Nós nascemos em pecado e nascemos escravos, nos tornamos escravos do pecado em estado de condenação. Essa é a condição de todas as pessoas, até que encontre Jesus. Aí, quando a gente encontra Jesus, muda tudo. Mas deixa eu seguir falando da terceira verdade. Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar e nos resgatar. Romanos 3, 24 e 26 diz assim: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus é que Deus aceita todos. Quem se une a Cristo, aí é aceito por Deus. Quem se faz um com Cristo, aí é aceito por Deus. Quem se identifica com Cristo, aí é aceito por Deus. Ok? Que o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Precisa entender que quando ele morreu na cruz do Calvário, morreu por mim e morreu por você. Efésios 2, 4 a 6. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. O segredo é nos unirmos a Cristo. O segredo é nos fazermos um com Ele. Ele se fez um conosco. E agora, nós pela fé, por uma postura de arrependimento e fé, podemos nos fazer um com Ele. E nessa identificação com Ele na cruz, morremos para o mundo e para o pecado. E na edificação dele, com Ele, na ressurreição, revivemos para Deus, nascemos de novo e nascemos para a vida, uma vida fora do governo do pecado, uma vida para ser vivida junto com a família da fé, junto com Deus. Amém, gente? A quarta verdade que eu destaco: para sermos salvos é preciso arrependimento e fé. Marcos capítulo 1, verso 15 diz assim: ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Arrependimento e fé. Somente essas duas coisas são necessárias para a salvação. Só duas. Não 3, não 10, não 15. Somente duas coisas são necessárias para você se arrepender, para você se identificar com Jesus e se apropriar dessa tão grande salvação. Duas coisas: arrependimento e fé. Arrependimento, admitir que somos pecadores e precisamos de Deus. E fé não é apenas acreditar que alguma coisa é verdade, ou que Jesus é a verdade, ou que Ele falou a verdade. Fé para a salvação significa mudar a sua vida, significa mais mudar a sua vida a partir de uma ligação com Ele, a partir de uma unidade com Ele, a partir de um encontro com Ele. Aí você se arrepende dos seus pecados e depois decide andar com Ele.
aí acontece o início de uma grande caminhada de cura, de transformação, que vai levar a vida toda e a eternidade. A vida toda até que estejamos com Ele, e na eternidade cresceremos ainda no amor dEle para todo sempre. Tremendo. João capítulo 1, verso 12 diz assim: porém alguns creram nele e o receberam. Porém alguns creram nele e o receberam. E a estes, os que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra de Deus afirma que os filhos, não são todos que são filhos de Deus, todos são criaturas, todos foram criados por Deus, mas filho é a partir do momento da reconciliação com o Pai, através da pessoa de Jesus Cristo. E quem é que são os que têm direito de se tornarem, ou de serem tornados? Nós não nos tornamos, não há poder em nós para nos tornarmos filhos de Deus. Nós nos rendemos a uma graça, aí somos tornados, é Ele, o seu poder que entra em nós, e Ele que nos torna filho de Deus, aqueles que creem em Jesus, entendem que são pecadores e se arrependem dos seus pecados e entregam a sua vida para Jesus e passam a seguir Jesus para sempre. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele, não todos indistintamente, todos indistintamente que crerem, todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a vida eterna. Talvez, na vida de alguns aqui hoje é o dia de você crer. Talvez hoje você tenha vindo para cá, e você está tendo a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Aí você vai poder usufruir dessa tão grande salvação que temos na pessoa de Jesus. Uma quinta verdade que eu reparto com vocês: quando provamos o perdão e a salvação em Cristo, pelo arrependimento e fé, somos introduzidos à comunidade dos salvos, visivelmente pelo batismo nas águas. O batismo nas águas simboliza essa morte para o pecado e uma nova vida junto com Jesus Cristo. O batismo nas águas simboliza, com a morte do pecado, o poder do pecado já não é aniquilado, e eu não sou mais escravo do pecado. A palavra de Deus fala que todos nascem escravos do pecado, mas com a morte, o simbolismo do batismo, quando entramos nas águas, simboliza que estamos morrendo para o mundo, e mortos, o pecado já não tem mais poder sobre nós, mas quando saímos das águas, nos identificamos com a vida de Jesus, com a ressurreição, e assim a vida de Deus entra em nós. O batismo significa essa identificação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Daí é tão importante passar pelo batismo. O batismo também é um testemunho público da nossa fé em Jesus Cristo. E todos que creem em Jesus precisam passar pelas águas batismais, pelas águas do batismo, e anunciar publicamente: eu creio em Jesus. Jesus é meu Senhor. Todos, é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. É preciso passar pelas águas do batismo, ok? Atos capítulo 2, 36 a 39 diz assim: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Tem 6 simbolismos ali. O batismo simboliza 6 áreas de identificação com Jesus, e são essas aí. Primeiro, ela simboliza a nossa união com Cristo na sua morte, quando entramos nas águas. Depois, a purificação dos nossos pecados. A água também tem esse significado de purificação. 3, união com Cristo na sua ressurreição, quando levanta das águas para uma nova vida, ok?
aí o levantar das águas representa também o novo nascimento para ter uma nova vida, agora andando na presença de Deus, junto com todos que já estão andando na presença de Deus, ok? Quarto, união com Cristo e seu corpo, que é a igreja. Não dá para excluir a igreja desse processo. A igreja é a família dos salvos, a igreja é a comunidade dos santos, a igreja é a família da fé, é a família de Deus, a igreja é a comunidade dos filhos do reino, é a igreja. Não dá para separar a igreja da nossa espiritualidade. A comunhão, por exemplo, domingo que vem a gente vai celebrar a ceia. O batismo representa a nossa identificação com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E a ceia do Senhor também significa a nossa identificação e a nossa comunhão com Cristo na sua vida e com a igreja, com a comunidade dos salvos. Por isso a Bíblia fala, quem está em comunhão com Ele, em comunhão com o seu corpo, aí tome a ceia. É a orientação do Novo Testamento, é comunhão, é identificação. Tudo é uma identificação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A igreja faz parte disso. Não é possível você amadurecer na relação com Deus fora da comunidade dos salvos. Não é possível você crescer e cumprir o seu chamado, o seu ministério fora da comunhão da comunidade dos salvos, da igreja. Não é possível você provar a plenitude de Deus separado da comunidade dos salvos. Não é possível. Deus não inventou uma outra coisa. Deus não inventou um outro organismo. Deus não inventou uma outra instituição. Deus não criou alguma outra coisa para andar paralelo à igreja. Até aquela expressão para eclesiástico é esquisito, porque só existe uma coisa que Deus fez, é a expressão visível do seu reino e a expressão visível da família dos céus, da família de Deus. Ela se chama igreja, é comunidade dos santos. Por isso, o batismo e a ceia representa a nossa identificação com Cristo, mas também a nossa identificação com a igreja do Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente cresce. A gente cresce na comunhão dos santos. Nós precisamos uns dos outros. Gente precisa de Deus e gente precisa de gente. Amém, gente? Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de Deus, mas nós precisamos uns dos outros. Aquela história da brasa fora do braseiro é uma grande verdade. Separa uma brasa do braseiro, o que vai acontecer com a brasa? Nos churrasqueiros aí. O que acontece? Ela apaga. A gente precisa estar juntinho, se amando, se perdoando, tolerando nossas imperfeições, aguentando as chatices uns dos outros, mas perdoando sempre, sendo misericordioso sempre, abençoando sempre, sendo paciente sempre, amando sempre, e perdoando sempre, e amando sempre, e perdoando de novo, e amando de novo, e perdoando de novo, e assim a gente segue, assim é família. A gente precisa um do outro. Uma coisa que não pode acontecer é a gente andar separado, andar na margem, andar pelas periferias. Não dá. Uma coisa que não pode acontecer, a gente se desconectar, achando que é possível viver a vida espiritual, a relação plena com Deus, separado da plena comunhão da comunidade, com a comunidade. Isso não é possível. Você precisa estar entrosado. Quanto mais entrosado com a igreja, é possível estar mais entrosado com Deus. Isso não é automático, mas não é possível você estar perfeitamente entrosado com Deus sem estar entrosado com a comunidade dos salvos. Isso não é possível de acontecer. É possível que alguém esteja na igreja, mas ainda tem poucos relacionamentos com Jesus pessoalmente. Alguns que são muito amigos da igreja, mas não é muito íntimo de Jesus. Isso pode acontecer. Mas o outro aspecto, ser muito íntimo com Jesus, não dá para ser muito íntimo com Jesus, conhecer o coração de Deus, estar muito junto com o Senhor, sem estar junto com a igreja, sem estar conectado plenamente com a comunidade, sem estar envolvido com vida de pessoas, com vidas, com pessoas, abençoando pessoas, amando pessoas, servindo pessoas. Não dá para crescer na comunhão com o alto sem crescer na comunhão, crescer na comunhão vertical sem crescer na comunhão horizontal. Não existe essa possibilidade. Daí a importância da gente se misturar,
da gente estar junto, da gente não perder a oportunidade de estar junto sempre. Mas tem dias que não é tão agradável. Quem diz que tem que ser tão agradável o tempo inteiro? Quem diz que tem que ser arrepiado o tempo inteiro? Quem diz que você tem que explodir de emoção o tempo inteiro? Quem diz? Não é para ser assim. A vida normal não é assim. Amém, gente? Estão comigo? Ouvi um comentário de algumas pessoas falando da nossa época, o problema do sentimentalismo. É quase uma doença. Tudo tem que me emocionar o tempo inteiro, o tempo inteiro. A vida é assim? Fala para mim. A vida normal é assim? Né? Você fica profundamente emocionado, Carol, quando você acorda e vê o Tasso, sim, logo de manhã, a primeira coisa, aí você já cai de joelho do lado da cama falando em línguas, porque ficou tão emocionada porque viu o Tasso, né? Acabou de acordar. A vida é assim? Fala para mim, a vida é assim? Não. Quando uma professora dá prova surpresa, você não fica super emocionado e você agradece a professora. Obrigado, professora, pela essa prova surpresa. Vai acabar comigo, mas eu estou muito emocionado. Estou arrepiado. A vida é assim. Você vai para o trabalho, o teu gerente te chama, o teu chefe te chama e te dá um projeto que você sabe que não vai conseguir realizar no tempo que ele está pedindo. Aí você pega esse projeto, vai dar ruim, você sabe que vai dar ruim e você fica todo entusiasmado. Vai para o banheiro orar em línguas porque você ficou emocionado com aquilo que vai dar ruim. Não é assim, a vida normal não é assim. E andando com Deus, quem é o ditador que disse que você tem que se arrepiar todas as vezes? Você tem que explodir de emoção todas as vezes. É só olhar para Jesus e os discípulos. Teve momentos que estava pegando fogo o negócio. Tinha momentos que Jesus queria bater nos caras, Jesus queria bater nos próprios discípulos, os discípulos estavam disputando um com o outro. Era uma carnalidade em cima de carnalidade, mesmo do lado de Jesus. Do lado de Jesus. Não era assim, todo mundo arrepiadão o tempo inteiro. Não era. Por que a gente acha que para eu me envolver mais, ou de fato, eu tenho que sentir muitos milhões de arrepios? Ei, que ditadura do emocionalismo, do sentimentalismo é essa? É muito esquisito tudo isso. A gente é normal. A gente está aqui porque eu decidi estar aqui. Quer tenha muita ou pouca emoção, eu estou aqui andando com Jesus porque eu decidi. Ele decidiu. Ele decidiu. Ou quando você pensa que Jesus na eternidade olhou para o que ia sofrer no nosso lugar e ele ficou todo empolgadão, emocionadão, pensando no que ele passou, mas ele tomou uma decisão. Eu vou até as últimas consequências por você. Eu vou até as últimas consequências por você. Agora tome uma postura, uma decisão, vá até as últimas consequências por Jesus. Joga para a cabeça, joga para o espírito. Na caminhada a gente vai se emocionar. Mas se liberte dessa escravidão do emocionalismo. Joga para a cabeça. Faz porque você sabe que é certo. Faz porque você tem consciência. A consciência de Deus, a mente de Cristo. Quem está comigo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém, gente? É isso. E andar e conviver com a igreja é isso. Você faz, você vai, você anda uma milha a mais e você faz de novo, e você perdoa de novo, e você decide amar de novo, mas você está junto. Estão comigo? Amém. União 4, união com Cristo e seu corpo, que é a igreja. União com Cristo para sempre. Qual é a abrangência? Para o restante da eternidade. Aleluia. Que coisa é essa?
Sabe, a gente vai continuar amando a Jesus e cada vez mais. Você imagina, 1 bilhão de anos e cada vez você amando mais e mais e mais. Ele não pode me amar mais do que já ama, nem menos. Mas a gente vai viver a eternidade conhecendo Deus. Como Ele é eterno e infinito, a gente nunca vai conhecer a plenitude da sua divindade, porque Ele é infinito. A infinitude da bondade de Deus, a gente vai continuar amando e amando cada vez mais a Deus pelo restante da eternidade. Se isso não é empolgante para você, meu amigo, então vai fazer festa só no dia que o Palmeiras ganha do Flamengo. Depois volta ao normal. E nem fale do Corinthians, que eu não vou nem ousar falar do Corinthians aqui, né? Aí a gente volta ao normal. Amém, queridos? Mas com Deus, o normal pode também ser um anormal. O sobrenatural pode se transformar em natural para nós. Agora, sem a escravidão do sentimentalismo, do emocionalismo, aí não. A gente pensa, a gente decide, a gente se posiciona. Não tem esse negócio, eu não estou sentindo. Eu já disse outras vezes, esse negócio de estar sentindo, meu amigo, toma um purgante que resolve. Ok? Agora, andar com Deus, você anda porque você sabe com quem você anda. Fazer a obra de Deus, você faz porque é o teu chamado. Amém, gente? União com Cristo para sempre. E morrer para o mundo e viver em Deus e para Deus. Para finalizar, quero ler um texto de Colossenses 2, de 11 a 15, que diz assim: por estarem unidos com Cristo, não é mergulhando em Cristo, o tema não é ser um com Cristo. Colossenses 2, de 11 a 15, por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais da maldade. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Amém? É uma versão que às vezes eu leio e escolhi essa versão para colocar aqui. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Jesus, revestido de uma vergonha produzida pelos nossos pecados, foi até a cruz e se expôs publicamente. Mas o que os nossos inimigos não sabiam é que aquela exposição pública estava também promovendo o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação. Os nossos inimigos estavam sendo derrotados e o poder do pecado também estava sendo aniquilado na cruz do Calvário pelo poder salvífico e libertador do sangue de Jesus. Ele se expôs e expôs os nossos inimigos. Agora é a nossa vez de publicamente dizer para as pessoas: eu me arrependo dos meus pecados e eu creio em Jesus e declaro Jesus como Senhor da minha vida. O batismo nas águas é isso.